Olá pessoal, então vamos lá. Aqui a gente vai trazer nesse vídeo áudio, né, como a gente pode assim chamar, exatamente a resolução das 14 questões que a gente propôs ali no final do vídeo. Tá? A gente pôs o vídeo, 14 questões para vocês tentarem, aqui estão as respostas e na sequência vocês então vão tentar resolver sozinhos, e aí com gabarito lógico, uma outra bateria de exercícios, tá bom? Bom, primeira questão então, para o rastreamento de uma doença na atenção primária à saúde, deve-se utilizar um teste diagnóstico com... Bom, só temos que lembrar o seguinte, rastreamento não é a mesma coisa que diagnóstico. Rastreamento é que a gente chama na estatística de um screening, né? Eu vou dar um exemplo bem simples de um caso de rastreamento. Tu analisa um câncer de mama através de uma mamografia. Isso é um rastreamento. Isso é um screening. Agora, o diagnóstico, tu vai ter a obrigação de fazer o quê? Uma biópsia. Aí tu vai ter o diagnóstico, certo? Bom, ele está falando aqui na questão que é um rastreamento de uma doença na atenção primária da saúde. Então, vamos lá. Lembrando então aqui que nós temos algumas definições. E quando a gente aprendeu lá no vídeo, quando que a gente escolhe um teste sensível que tenha alta sensibilidade em triagens diagnósticas? O que são triagens? São esses rastreamentos, são esses screenings que a gente citou agora. Já quando a gente fala aqui em alta especificidade, já temos quando nós queremos confirmar uma doença, que não é o caso de agora. Nós estamos fazendo um rastreamento. Rastreamento, lembra dessa relação, rastreamento, o exemplo que eu citei agora, né? Diagnóstico, confirmação é uma outra coisa bem diferente, correto? Então, lembrar que para rastreamento de uma doença precisamos de um exame de muita sensibilidade, alta sensibilidade, certo? Pois esse exame de alta sensibilidade, ele vai ter que conter poucos falsos negativos. Ah, então lembre disso sempre. Bom, a especificidade, né, é a capacidade de dar negativo na ausência da doença, que no caso específico aqui é quando eu quero confirmar a doença. Aí eu tenho que ter uma alta especificidade, certo? VPN, valor preditivo negativo, mede a probabilidade de não ter a doença, dado que o resultado foi negativo. No caso do rastreamento, a gente não está analisando esse caso, não. E a razão de verossimilhança é quantas vezes mais ou menos provável se encontra um resultado na comparação de pessoas que estão doentes na comparação com os não doentes, que não tem nada a ver com esse caso de rastreamento. Então temos que lembrar que nós temos algumas características colocadas lá no vídeo, né, para trabalharmos com a questão de testes de alta sensibilidade em triagens diagnósticas para doenças muito graves, para doenças tratáveis e para bancos de sangue, né? Então a gente colocou essas informações no vídeo, importante que vocês lembrem exatamente essa diferenciação da sensibilidade e da especificidade. Bom, nessa questão, nós temos então, durante os 5 primeiros dias após o início dos sintomas de uma febre amarela, é possível realizar a detecção do RNA viral em soro mediante técnicas moleculares. O laboratório está comercializando um kit na detecção quantitativa do RNA do vírus. O teste, agora que nos interessa, o teste produziu 37 resultados positivos de 1.800 amostras de sangue de pessoas sadias e 120 positivos em 130 comprovadamente com febre amarela. Pergunta a ele qual é a sensibilidade desse teste. Então, voltei aqui, né, com a informação, com um enunciado menorzinho um pouco. Lembrar que sensibilidade nada mais é que a capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe, né? Então o que a gente tem que pegar do enunciado? Aquela relação 120 positivos entre 130 pacientes comprovadamente com a febre amarela, né? Os verdadeiros positivos são 120,
de um total de 130 doentes. Então, nós temos que simplesmente dividir 120 por 130, que nos dá, então, 0,92. Esta é a sensibilidade desse teste. Tem 92%, então, a capacidade de detectar uma doença quando, de fato, ela realmente existe. A capacidade do procedimento de diagnose de efetuar diagnósticos corretos de doença quando ela está presente, né? Verdadeiros positivos ou enfermos, é a definição do quê? Então, para que a gente possa responder essa questão tranquilamente, é necessário que vocês tenham as definições em mente. Então, o valor preditivo positivo mede a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo. Já o preditivo negativo, a probabilidade de não ter a doença, dado que o resultado foi, então, negativo. Especificidade mede a capacidade de dar negativo na ausência da doença. A sensibilidade, capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe. E a nossa suscetibilidade é a probabilidade de acontecimento de algo, no caso nosso, de acontecimento das doenças. Mas olhem bem, gente, tem uma informação muito importante no enunciado, que é um procedimento, né, de diagnóstico, então, de casos corretos quando a doença está presente. Então, olhe bem a definição de sensibilidade: capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe. Então, se tu pegar exatamente essas informações em negrito agora aqui representadas, tu vê claramente que fecha com a definição de sensibilidade. Então, é desejável um teste diagnóstico seja simultaneamente altamente sensível e altamente específico. Contudo, isso aí é muito difícil, gente. É muito difícil a gente ter os dois resultados com resultados altos, né? Sensível e altamente específico. Bom, a especificidade do teste deve ser priorizada sobre a sensibilidade quando o objetivo do teste é realizar o quê? Né? Então, para que a gente possa resolver essa questão de uma maneira muito tranquila, é muito importante que vocês lembrem quando que a gente escolhe um teste sensível e quando que nós escolhemos um teste específico, correto? Então, vamos lá. Então, você tem que lembrar, gente, a questão de que a escolha de um teste específico é para confirmar, né, para a gente poder confirmar um determinado diagnóstico, uma doença. Quando a doença ela é intratável ou é difícil, muito difícil o tratamento, ou então quando um falso positivo, né, pode lesar o paciente tanto física, emocional ou até, quem sabe, financeiramente, certo? Então, quando ele fala ali na letra A e na letra C em rastreamento, né, o rastreamento, a gente tem a prioridade ali de um teste sensível, correto? No rastreamento. Então, já eliminamos a letra A e a letra C. Já a questão do diagnóstico de sífilis, ela é uma doença muito grave, mas ela não é uma doença intratável e de difícil tratamento. Portanto, quando quero o diagnóstico de sífilis, eu vou escolher um teste sensível. Então, não tem ainda a alternativa correta. A seleção de pacientes que serão submetidos a um segundo teste, aí já é valor preditivo, né? Que a gente vai selecionar e verificar se realmente está confirmando o que eles têm ou não têm a doença, correto? Pode ser preditivo positivo ou preditivo negativo. Então, nós ficamos com a letra E, né, que é a confirmação diagnóstica de uma doença letal e incurável, que se encaixa perfeitamente com as doenças intratáveis ou de difícil tratamento. Então, a probabilidade de que um paciente selecionado aleatoriamente entre pacientes de uma equipe de saúde da família tenha resultado negativo nos testes diagnósticos se realmente
não tem a doença. E aí nós temos então as definições de sensibilidade, especificidade e assim vai. Então, para que a gente possa resolver tranquilamente a questão, é necessário que nós tenhamos as definições, né? Sensibilidade, capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe. Especificidade, capacidade de dar negativo, né, no teste quando nós temos ausência da doença. Já VPN mede a probabilidade de não ter a doença, dado que o resultado do teste foi negativo. E a proporção de falsos positivos e falsos negativos, não, né? Não tem nada a ver essa questão de proporção, né? Tu tem ali uma quantidade X de resultados e tu tem que saber a proporção de falsos positivos é quantos deram falsos positivos em relação ao total. Proporção de falsos negativos é quantos deram falsos negativos em relação ao total. Quer dizer, não tem nada a ver essa definição. Mas é importante que a gente entenda, a gente tem que ler no enunciado, a gente retirar essa informação. Agora, olhe bem ali, ele está falando que o resultado é negativo no teste. Um teste deu negativo, se realmente ela não tem a doença. Então, isso é definição e especificidade. Capacidade do teste dar negativo quando realmente a pessoa não tem a doença. Perfeito? Aí o cara podia imaginar, mas e o VPN ali? Não, esse é o contrário, né? Tu não tem a doença, dado que o teste foi negativo. Probabilidade de não ter a doença, dado que o teste foi negativo. E aqui é capacidade de dar negativo o teste, tu sabendo que realmente essa pessoa não tem a doença. Tem que cuidar um pouquinho a ordem aí. Então, nessa questão, ele pede a probabilidade pós-teste positivo é igual a quem? Né? Bom, aqui nós temos então 4 definições, né? E VPP mede a probabilidade de ter a doença dado que o teste foi positivo. VPN mede a probabilidade de não ter a doença dado que o teste foi negativo. Especificidade, capacidade de dar negativo na ausência da doença. E a sensibilidade, capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe, né? Então, temos que encontrar aí, ele quer saber a probabilidade pós-teste ser positivo. Pós-teste. Consequentemente, tu trabalha com quem? Com um valor preditivo, positivo ou negativo. Mas como ele quer o pós-teste positivo, então o valor preditivo positivo, porque mede a probabilidade de ter a doença, dado que o teste, então, foi positivo. Beleza? Então, tá aí a nossa solução. Cuidado com o enunciado tu tira e vai direto ali para a definição, portanto. Segui um curso de férias em epidemia, né? Em epidemiologia clínica para internos, e naquela tarde a aula versava sobre a importância dos testes diagnósticos na prática médica. Vários conceitos teóricos estavam sendo inculcados, olha o termo, né? E pouco antes do intervalo, o professor projetou na tela a frase: proporção de todos os resultados de um teste, tanto positivo quanto negativo, estejam corretos. Lembra bem que foi a primeira definição do nosso vídeo, né? Que foi uma definição exatamente trabalhava em cima dessa informação. Então, o que acontece? A gente quer acertar um teste. Então, acertar significa, eu disse que deu positivo, realmente deu positivo, e eu disse que deu negativo e realmente deu negativo. Isto nada mais é do que acurácia. Bom, em estudo de prevalência, realizado no interior de Minas, foi testado a técnica para diagnóstico laboratorial dessa parasitose. A técnica foi utilizada em 103 crianças com diagnóstico clínico de amebíase e em 96 que viviam nos mesmos domicílios dos casos, porém sem sinais ou sintomas clínicos. 20 crianças com diagnóstico clínico dessa amebíase
e 15 das crianças sem qualquer sintoma tiveram resultados positivos ao teste. Quer saber a sensibilidade e a especificidade do teste em relação a este problema. Bom, gente, começa o seguinte: nós temos que criar a nossa tabela para depois calcularmos, né, através das fórmulas que estão ali no vídeo que eu passei para vocês. E então, a primeira coisa que a gente tem ali é que nós temos um total de 103 crianças que têm diagnóstico clínico para a doença, a amebíase, e 96 crianças não têm sinais nenhum. Perfeito? Então, nós temos 103 com doença presente e 96 com doença ausente. Consequentemente, nós já temos aí um total de 199. Agora, nós temos duas outras informações. 20 crianças com diagnóstico de amebíase, das 103, então, né? E 15 das crianças sem sintoma nenhum tiveram resultado positivo no teste. Então, nós temos que colocar 20 das 103 presente positivo e 15 das 96 presentes negativo. Bom, positivo, desculpe. Positivo também, né? Está ali na informação no enunciado. O que nós já temos, então? O somatório da primeira linha, que é 35. Através desses somatórios de 20 mais 15, 35, 103 mais 96, 199, nós vamos conseguir representar agora todos os elementos da segunda linha, perfeito? Então tem ali 83 com 20 dá 103, 81 com 15 dá 96 e 164 com 35 dá 199. Tabela completa. Agora nós vamos então calcular, segundo a nossa fórmula indicada no vídeo, a sensibilidade. A sensibilidade nada mais é, né, que os valores presente positivo, que é 20, dividido pelo total de doença presente. Portanto, 20 sobre 103, 19,4% de sensibilidade. Já a especificidade, pegamos então negativo ausente, que é 81, dividido pelo total de ausentes, que é 96. E, portanto, nós temos aí um resultado de 84,3. Certo? Então, nós temos aí os dois cálculos, né? São cálculos bem diretos, né, em relação ao que está sendo questionado, que nada mais é do que sensibilidade e a especificidade. Então, tem que ter essa tabela criada, né? Então a gente vai ter vários exercícios então em que a gente vai ter aí que a tabela que a gente tem que criar e, portanto, lembrando disso, tá bom? Então cuidado nessa aí. E lembrando, né, sensibilidade de 19,3 significa que é um teste diagnóstico identificar os verdadeiros positivos nos indivíduos realmente doentes. Então nós temos um resultado extremamente baixo, né? Porque nós temos 103 pessoas com a doença e apenas em 20 delas o teste deu positivo. Então, sensibilidade extremamente baixa. Já a especificidade é a capacidade de um teste em identificar os verdadeiros negativos nos indivíduos que são verdadeiramente sadios, né? Ou seja, sem a doença. Então, ali nós temos então a capacidade de identificar dentre as 96 pessoas, 81 deram negativo, ou seja, a especificidade extremamente alta. Então, você quer diagnosticar febre, temperatura igual ou superior a 37,8 graus. Está usando um termômetro, tem um defeito. Ele sempre marca 37,8 ou mais. Então, no mínimo, ele marca 37,8. Então, quem tem 36, ele marca 37,8. Perfeito? Bom, mas ele vai indicar corretamente as temperaturas que for acima desta. Então, eu tenho 38, correto, ele vai marcar 38. Perfeito? Então, ele quer saber sobre a sensibilidade e a especificidade deste termômetro. Aqui temos a fórmula, que nem no caso que vai ser necessário, mas só para a gente entender, né? Especificidade, capacidade de dar negativo na ausência da doença, né? E a sensibilidade, capacidade de
detectar uma doença quando de fato ela existe, tá bom? Bom, o que nós temos que lembrar aí, gente, que o termômetro ele vai indicar que todo mundo tem febre, mesmo aqueles que têm 36 graus, febre, não é verdade? Então, dessa forma, o termômetro só vai conseguir pegar os positivos, tanto verdadeiros quanto os falsos positivos, certo? Agora, por outro lado, o termômetro não vai conseguir pegar ninguém sem febre, pois ele marca que todos têm febre, ou seja, não consegue nenhum negativo, tanto verdadeiro quanto os falsos negativos. Então, vocês entenderam a jogada da questão? Então, a jogada da questão, o termômetro vai indicar que todo mundo tem febre. Então, vai pegar todos os verdadeiros positivos quanto os falsos positivos. Portanto, 100%. A sensibilidade, capacidade de detectar uma doença, quando de fato ela existe, ela vai ser de 100%. Tá certo? Agora, o termômetro não vai pegar ninguém sem febre, pois ele marca que todos têm febre, porque tem um mínimo que ele vai marcar sempre é 37,8, né, graus. Então ele não consegue dar negativo nem verdadeiros, tanto verdadeiros quanto falsos negativos, ou seja, a especificidade dele é 0. A capacidade de dar negativo na ausência da doença, ou seja, eu não tenho febre. Qual capacidade que o termômetro tem? 0. 0? Óbvio, eu não tenho febre, eu estou na ausência da doença. Capacidade de dar negativo é 0. Agora, capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe, então todo mundo que tem a doença, todo mundo que tem febre, 38, 39, o termômetro detecta, correto? Então é 100% essa é a relação. Então tente entender esse mecanismo, tá, gente? Pensa assim, ó, uma pessoa com 36 graus, né, ela não tem a doença, não tem febre. E qual a capacidade de dar negativo? 0. Por quê? Porque o termômetro vai marcar febre, 37,8. Né? Já uma pessoa com 39, ela tem febre. E qual a capacidade dela detectar? 100%, porque ela sempre detecta a febre. Correto? É uma questão muito interessante. Não tem nada a ver os cálculos aí, não tem nada que calcular, né? Mas se vocês quiserem, então tem aí a expressão que nos vai mostrar no final que a gente vai ter aí 100% para sensibilidade e 0% para especificidade. Bom, durante um inquérito sorológico para avaliação da infecção pelo vírus da dengue, foi perguntado aos participantes se eles já haviam adquirido a doença anteriormente. As respostas foram comparadas a um padrão ouro para a detecção de infecção prévia, conforme mostra então essa tabela. Padrão ouro, você teve dengue ou não. Quer saber a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Então, aqui está a nossa questão. Sensibilidade, então, vai ser sim e positivo, 350 sobre o total de 1.200, 29% de sensibilidade. Já a especificidade vai ser não negativo, 120, dividido pelo total, que é 170. Então, uma especificidade de 70%. Já o valor preditivo positivo, ele vai ser dado por sim positivo, 350, pelo total de pessoas que tiveram dengue, que é 400. Nós temos então 87,5%. Já o valor preditivo negativo é dado por não tive dengue, e o padrão ouro negativo, 120, sobre o número de pessoas que não tiveram dengue, 970, que nos dá então 12%. Então, é uma questão direta, tem que lembrar logicamente das formulinhas, né? Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, então. Tá aí a nossa resposta, então. Bom, com o objetivo de identificar fatores clínicos e tal, né, num período
pré-operatório de doentes portadores de litíase vesicular. Estudaram então 148 com diagnósticos de litíase vesicular, tá? Todos os doentes foram submetidos à colangiografia, que detectou uma prevalência de 15,54% de coledocolitíase. Meu Deus, palavrinhas difíceis, né? A questão não é tão, mas as palavrinhas são fortes. Em relação ao fator estudado, verificou-se que 136 pacientes têm esse sinal ausente, 11 pacientes apresentam icterícia e tiveram diagnóstico de coledocolitíase. Tá, e vai lá. Considerando dados do estudo e sabendo que houve uma associação entre icterícia e internação, e aí ele pergunta ali as informações todas ali, acurácia, sensibilidade e tudo mais. Estou trazendo então a questão para cá. Então a gente agora tem que entender que nós temos 148 pacientes no total. Então aquele númerozinho lá, 148. Então, claro, só para iniciar, né, gente? A gente montou com a icterícia presente ou ausente e na linha a doença coledoc presente ou coledoc ausente, perfeito? Nós temos 148 no total. Muito bem. Ele falou que 15,54% das pessoas foi uma prevalência, né, de 15,54% de coledoclidia. Bom, o 15,54% de 148 me dá 23. Então, coledoc tem 23 que tem presentes, tá? Bom, maravilha. Se tem 23 ali, ele fala também que tem 136 pacientes que apresentam esse sinal ausente e 11 apresentam o diagnóstico de coledoc. Então ali está o 11, coledoc presente, e 136 tem a icterícia ausente. Certo? Pois muito bem. Aí o que nós temos? Nós temos condição de dar uma melhorada nessa tabela. Então a gente pode assumir que ali vai ser 12, porque tem que fechar 23, que ali nós vamos ter então, fechar lá na última coluna, nós temos 12 para fechar então os nossos 148. Na linha, como nós tínhamos 11 e temos que ter um total 12, nós temos que ter um no ausente e logicamente 124 então no ausente. Certo? Então, trouxemos o quadro para cá e aí vamos alternativa por alternativa, né? Ele está dizendo para nós ali que a ausência da icterícia é um critério válido para descartar o diagnóstico de coledoc, vamos assim falar, certo? Bom, essa é uma afirmativa errada, pois a gente analisa na tabela que o critério icterícia ausente, 12 pacientes têm a doença, então tu não pode descartar o diagnóstico de coledoc, né? Beleza? Agora ele pede a sensibilidade. A sensibilidade é presente, 11, num total de 20, dividido por um total de 23 pessoas que têm a doença presente. Dá um percentual de 47,8%. Já a acurácia, que nada mais é tudo que eu acertei. Então, o acertar significa presente, 11, ausente, 124, num total de 148, dando um percentual de aproximadamente 91%. Está correto a letra C. E na última, ele diz que em 4 indivíduos sem coledoc, o sinal de icterícia estava presente. Não, em apenas um aconteceu esse fato, né? Ele diz que em 4, o sinal de icterícia presente, né? Na internação, tu tem a doença ausente. Portanto, presente, icterícia, ausente e a doença é apenas uma única pessoa. Ao ser atendido na atenção primária, se um paciente apresenta um resultado positivo de determinado exame para uma certa doença, a probabilidade de ter realmente essa enfermidade depende da prevalência dessa comunidade. Esse conceito é o conceito de quem? Né? Então, o paciente apresenta um resultado positivo e a probabilidade de realmente ele ter essa enfermidade. Então, o que é a definição
de quem aí? É de valor preditivo positivo, porque ele mede sempre a probabilidade de ter a doença, dado que o teste ele foi positivo. Perfeito? Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Quem varia com a prevalência não é sensibilidade, não é especificidade e nem acurácia. Com a prevalência são os valores preditivos. Então, lembra, quem varia com a prevalência são os valores preditivos. Portanto, o único que teria valor preditivo era a letra B, tá? Mas como ele fala ali que o resultado tem que ser positivo e a probabilidade de ter realmente essa enfermidade, então nós temos o valor preditivo positivo, tá? Então ele fala muito na questão ali, depende da prevalência. Quem depende? Os valores preditivos. Considere um teste de diagnóstico com sensibilidade de 90%, especificidade de 80%, será utilizado no rastreamento de uma doença em duas populações distintas. Sabe-se que na população A a taxa de prevalência da doença é 5% e na B é 10%. Pode-se afirmar que o valor preditivo positivo do teste seja, aí vem as afirmativas então. Bom, lembrando que sensibilidade, né, é a capacidade do teste de encontrar resultados positivos dentre os verdadeiramente positivos. A especificidade é encontrar resultados negativos dentre os verdadeiramente negativos. E esses dois, como a gente falou agora há pouco, são inerentes ao quê? A taxa de prevalência. Tá certo? Já o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo, esses sim, variam de acordo com a prevalência, correto? Agora, essa questão, em uma população que existe maior prevalência de uma doença, a chance do resultado ser verdadeiramente positivo é maior do que uma outra que tem uma prevalência menor. Ou seja, o valor preditivo positivo vai ser maior na população B, certo? Porque o valor preditivo, sempre lembrando, mede a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo. Então, lembra disso. Se existe uma prevalência de uma doença maior numa cidade A, a chance da gente ter um resultado verdadeiro positivo é maior. Não tenha dúvida que vai ser maior, correto? Então, se tem lá uma prevalência de 5% contra outra uma prevalência de 2%, a chance de um verdadeiro positivo no 5% é maior do que a de 2%. Perfeito? Então tá aí, maior na população B. Gente, claro que não é um assunto tranquilo, né? Mas espero que vocês então até procurem. Tem material na biblioteca virtual, a biblioteca também está aberta ali para que vocês possam pegar livros, né, e dar uma estudada a mais. Mas vocês notaram que para resolver essas questões todas, houve a necessidade de quê? A gente tem um conhecimento de basicamente de 5 a 6 definições, certo? E algumas formulinhas ali, tá certo? Agora é lógico que vocês têm que pegar essa bateria que eu vou propor para vocês, né? Nessa semana, vocês vão trabalhar com ela, né? E aí a gente, na sequência, a gente resolve essa bateria e tira todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, até mais!